O Agricultura BR desta sexta-feira traz para você informações a respeito que o projeto de lei do tabelamento de frete está na mesa do presidente Michel Temer para provavelmente ser aprovado. Vou falar a respeito do fluxo global de dólares e como que as decisões de Donald Trump fez com que muitos países aproveitassem a situação norte-americana para comprar soja barata nos Estados Unidos. Falo a respeito da China, que reduz a sua estimativa de importação de soja pelo próprio governo e também pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Trago ainda muita informação a respeito de mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Fique conosco, começa agora o Agricultura BR. Uma boa tarde para você. Infelizmente, as informações que eu vou trazer, ou pelo menos parte delas, dentro dessa edição de Agricultura BR, não são as melhores para quem é produtor rural brasileiro ou para quem é simplesmente cidadão brasileiro. Tivemos nesta semana, e muita gente questionava por que não falávamos disso através das mídias sociais. Nós tivemos a aprovação na noite da última quarta-feira da LDO, são as Leis e Diretrizes Orçamentárias. São aquelas que definem como que serão os gastos do governo. E nossos representantes públicos, na noite de quarta-feira, trataram de fazer o pior. Fizeram o pior mesmo. Essas leis e diretrizes orçamentárias que foram aprovadas e agora vão para o Senado, vão para a mesa do presidente, elas trazem situações que são catastróficas, desastrosas para a economia de um país cambaleado como é o nosso Brasil. Em resumo, eles ampliaram a déficit em relação àquilo que vai se gastar a mais do que será arrecadado pela União, 132 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? 1,75% do PIB brasileiro. Situação extremamente grave. Através de quê? Através de medidas de bondade. Medidas de bondade sempre acontecem em ano eleitoral. Para quê? Para aumentar os gastos públicos com salários, para liberar contratações, principalmente criar brechas para que se contrate parentes, funcionários e pessoas que são ligadas a partidos políticos em empresas públicas brasileiras, entre outros absurdos que foram aprovados na noite de quarta-feira. E agora depende do bom senso, porque o próximo governo ou o próximo presidente que assumir, cenário extremamente indefinido de quem será, mas não importa. O que importa é um país que acaba de tomar uma chacoalhada nessa semana extremamente grave, com essa lei de LDO e também o chamado tabelamento dos fretes. No tabelamento dos fretes nós temos um impacto direto sobre a agropecuária brasileira. A agropecuária brasileira ela é diretamente atendida sobre esse aspecto. E depois de muita negociação, o governo federal conseguiu aprová-la e agora está na mesa do presidente Michel Temer para a sua aprovação. Mais uma vez eu lembro, o governo federal fez acordos em relação aos manifestantes no final do mês de maio. Esses acordos foram para que quem trabalha nesse país pague a conta. Foi isso que foi feito em relação àquilo que foi definido juntamente aos que estão trabalhando nos caminhões transportando no Brasil. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Catarina Martorelli. A medida provisória agora vai para a sanção do presidente Michel Temer, que, segundo informações, deve vetar a anistia das multas. O texto aprovado nesta quarta no Senado e na Câmara manteve a concessão de anistia aos caminhoneiros e às empresas transportadoras em relação às multas e sanções aplicadas durante a paralisação da categoria. A medida provisória 832 permite à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, definir um valor mínimo para o frete no transporte de cargas. Pelo texto, fica instituída a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Também fica proibido fechar qualquer acordo de fretes em valores inferiores aos pisos mínimos. O que mais preocupa a Frente Parlamentar da Agropecuária são os reflexos dessa polêmica no setor. É importante perceber que o que foi construído pelo deputado Osmar Terra
É uma obra que é o possível nesse momento. Não tentem buscar o perfeito num momento como esse, que ele é absolutamente impossível de ser conseguido. Este é o possível de ser conseguido agora. Na minha opinião, é uma lei que equilibra o processo, que gera garantia de transporte sem prejuízo, mas essa certamente é uma discussão que não acabou. Nós vamos continuar trabalhando nesse tema, até porque a solução definitiva é quando a economia estiver crescendo 3 ou 4% e tiver frete para todos. E aí não importa o valor mínimo, mas nesse momento, segurar a dignidade de quem transporta, para que não transporte com prejuízo, e viabilizar o transporte rodoviário para a economia brasileira é tudo o que se precisa. A tabela do frete deve considerar o quilômetro rodado por eixo carregado, as distâncias e as especificidades das cargas. A medida foi uma das principais reivindicações dos caminhoneiros durante a paralisação, que durou 11 dias e terminou no dia 30 de maio. Catarina Martorelli para o SBA. E muita gente tem participado nas últimas semanas aqui do Agricultura BR, dando a sua opinião sobre o tabelamento de fretes. Dessa vez, nós vamos ouvir o diretor-geral do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café, o Eduardo Heron Santos, que conversou conosco a respeito do tabelamento. Olha, nós, no mês de maio, ficou muito claro que a paralisação dos caminhoneiros prejudicou o agronegócio. O próprio comércio de café se observa isso, porque parte dos cafés não embarcados no mês de maio foram incorporados no mês de junho, então isso levou ao resultado de junho a esse patamar também de certa positividade. Mas a tabela de frete mínimo, nós entendemos que ela não é positiva para ninguém. Primeiro nós temos que entender que os cafés, de alguma maneira, esses cafés que estão sendo entregues, já foram comercializados. Eles já estão apenas sendo entregues. E fica difícil você cumprir uma tabela de frete sem nenhum critério que pudesse reunir toda a cadeia, não somente o pessoal do setor caminhoneiro, mas também os agentes do agronegócio, para que tivesse uma discussão muito ampla. Então nós entendemos que esse tabelamento ele não é positivo para o agronegócio. Ele prejudica, ele causa prejuízos, e nós do Secafé entendemos que há um equívoco muito grande por parte do governo e por parte dos nossos legisladores em aprovar uma tabela dessa sem que tivesse uma ampla discussão com todos os agentes da cadeia envolvidos no agronegócio. E por aqui falamos agora de agricultura, sobre os aspectos de produção, aspectos ligados ao comércio e como que toda essa situação impacta no mercado. Olha, o Departamento de Agricultura norte-americano, nesta última quinta-feira, divulgou o relatório de oferta e demanda. Você viu sempre aqui primeiro, você viu aqui no canal do Boi, você viu no Agricultura BR, é o nosso compromisso com o produtor rural brasileiro, as primeiras informações, os primeiros impactos e principalmente a leitura, quando trazemos o comparativo com aquilo que vinha sendo dito anteriormente. Esse relatório do Departamento norte-americano, ele trouxe duas situações importantes. Uma nova elevação leve para a produção brasileira na temporada 17-18 e trouxe uma forte elevação para o Brasil na próxima temporada 18-19, com o país chegando a mais de 120 milhões de toneladas, falando sobre os aspectos de produção, que é o primeiro gráfico que eu destaco agora. Veja conosco quais são as expectativas do departamento para o Brasil. Você vê aqui as colunas na cor verde, a temporada 17-18 e na cor vermelha a temporada 18-19. Observe que em maio os americanos esperavam 117 milhões de produção no Brasil, em junho subiram para 119 milhões de toneladas, agora 119 milhões e 500 mil toneladas. Isso significa mais soja no mercado global. Em junho, pode trazer o gráfico de novo, por favor. Em junho desse ano, nós tínhamos, para a campanha 18-19, uma situação de 118 milhões de toneladas de soja sendo esperadas pelo departamento norte-americano na produção brasileira. Portanto, seria menor do que aquilo que está se esperando para a campanha atual. Só que agora, em julho, eles sobem para 120 milhões e 500 mil toneladas de soja.
O que muda bastante é em relação às exportações brasileiras, porque a expectativa para a temporada próxima é de que o Brasil vai exportar mais, chegar a 75 milhões de toneladas, porque os norte-americanos vão exportar muito menos. Eles estavam falando em 62 milhões de toneladas, isso não vai se confirmar, como eu tenho dito, isso já tem pelo menos uns 40 dias, e eles vão compensar, pelo menos é o que a China precisa buscar, em cima do Brasil. Veja conosco como é que fica esse cenário para as vendas brasileiras de soja. Na campanha 17-18 permaneceu igual, 74 milhões 650 mil toneladas. Em junho, para a campanha nova, você vê as duas colunas verdes, eram 72 milhões 950 mil. E agora em julho sobe a expectativa para 75 milhões de toneladas. Estamos falando do que pode acontecer com o Brasil em termos de embarques da oleaginosa brasileira. Já que estamos falando de embarques de soja do Brasil, vamos ver como é que vem os valores de referência nos portos brasileiros. Lembrando que nós estamos com um prêmio muito bom, na casa de $1,50 por bushel sendo pago no país. Veja como é que vem a saca da soja, os valores aqui de referência para esta sexta-feira 13. Porto de Santos, R$ 88,50 a saca de 60 quilos. Porto de Paranaguá, R$ 89 a saca. Sigo falando a respeito de alguns números do Departamento de Agricultura norte-americano, agora em relação à Argentina. A Argentina, que de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, já há pelo menos 15 dias encerrou o seu procedimento de colheita, tem previsão de 57 milhões de toneladas a serem produzidas na campanha nova, na 18-19. Veja conosco como é que vem as previsões de acordo com o Departamento norte-americano. 17-18 foi uma produção realmente mais fraca, 37 milhões de toneladas, a Argentina muito prejudicada pelo clima. Mês passado, o órgão americano estimou 56 milhões de toneladas produzidas na Argentina e agora sobe para 57 milhões de toneladas. Rapidamente, vamos ver como é que estão os cenários para os embarques da Argentina, que normalmente é o terceiro maior player. Nessa safra, 17-18, ficou atrás do Paraguai por conta da quebra. Veja só que teve nova queda em relação às exportações da Argentina. Mês passado, os americanos acreditavam em 3 milhões e 500 mil toneladas, agora 3,100. Para a nova campanha, permanece em 8 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. E se a Argentina teve o clima influenciando diretamente e de maneira negativa sobre a sua produção na campanha 17-18, na 18-19 deve ter fenômeno climático também atuando sobre as áreas de produção. É o que nós vamos ver agora com a Juliana Rezende, que participa do Agricultura BR. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Olha, a tendência é de aquecimento do Oceano Pacífico Central. E por conta disso, há indícios de que podemos sim ter um El Niño a partir do final de 2018, começo de 2019. As últimas simulações de órgãos internacionais de meteorologia representam pelas barras em vermelho do gráfico a chance de El Niño aumentando a partir do final do ano de 2018. E aí, com isso, a Argentina deve ter uma safra muito boa em relação à safra de verão, de milho e também de soja na região. Agora, para os próximos dias, na Argentina, a tendência de pancadas de chuva de fraca intensidade concentrada no sul e na faixa leste, até o dia 18 de julho. Chuvas bem fracas e mal distribuídas. A partir do dia 19, as instabilidades até voltam a ganhar um pouco mais de intensidade na faixa leste da Argentina e a chuva consegue se espalhar um pouco mais. E até pelo menos no final de julho, a chuva volta a perder um pouquinho mais de força e as pancadas seguem bem fracas em toda a faixa leste da Argentina. Agora, em relação à tendência
para a ocorrência de El Niño a partir do final de 2018, começo de 2019, acaba garantindo um cenário muito otimista para a safra de verão da Argentina. E se isso realmente acontecer, os produtores esperam também aumento de produtividade. Estima-se que esse aumento de produtividade ainda pode alcançar em torno de 30% a 40% se comparado com a produtividade da última safra de verão da Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Por aqui volto a falar de soja, o cenário segue sendo internacional. Vou falar da China, porque é a China a vítima do governo norte-americano. Se é que pode-se falar que alguém do tamanho da China pode ser vítima de alguma coisa. Mas o fato é que mudar as regras comerciais, e nós estamos falando só da China, que considera algumas colocações ou imposições norte-americanas no momento absurdas. Estamos falando da OMC também, Organização Mundial do Comércio, que também não vê nada de lógico nas últimas ações que o governo norte-americano tem feito. De qualquer maneira, a China, nesta última quinta-feira, eu destacava na edição do Agricultura BR, assim que eu entrei no ar, meio-dia, falava a respeito que o governo chinês reduzia ligeiramente a sua expectativa de importação de soja para a campanha 2018-2019. Isso acontece porque os estoques na China agora há uma verificação que mostra que devem ser um pouco maiores. Depois tivemos o relatório de oferta e demanda que confirmou uma redução em torno das importações chinesas de soja. Esse fato, pelo menos por enquanto, os dois governos estão apontando para que a China compre menos. E a compra menos porque os estoques, como eu disse, um pouco maiores. Vamos ver esses números chineses porque isso mexe com todo o mercado internacional. Você vê que na cor rosa, temporada 16-17, os chineses importaram 93 milhões e 500 mil toneladas. Na 17-18, 97 milhões de toneladas. Se eu fosse trazer para todas as temporadas anteriores, você ia observar, você que está em casa, que ano a ano a China amplia a sua importação de soja na casa de 3 milhões e meio de toneladas, isso temporada a temporada. No mês de junho, estava se estimando uma importação de soja pela China, pelo Departamento de Agricultura norte-americano, de 103 milhões de toneladas. Portanto, estava ampliando em 6 milhões, estava ampliando bastante essa compra. Agora, em julho, cai para 95 milhões de toneladas a necessidade de importação chinesa. Esse é um número oficial do Departamento de Agricultura norte-americano. De acordo com o governo da China, que você vê na cor vermelha ali, tem tudo a ver com a bandeira da China, será de 93 milhões e 850 mil toneladas para a campanha 18-19. Por enquanto, são esses os números que estamos trabalhando, porque do departamento e também do governo da China. Entre 94 até 95 milhões de toneladas, pela primeira vez em muito tempo. Então, para dizer que é a primeira vez que isso acontece na época moderna, nós temos a China recuando um pouco nesses números relacionados à sua importação. Pelo que nós analisamos do Departamento de Agricultura norte-americano, isso acontece porque a China tem uma ligeira melhora na sua própria produção interna, que é baixa, de 14 milhões de toneladas, vai para 14 milhões e 800 mil, mas principalmente também por conta de um estoque um pouco maior. Vamos ver os estoques chineses, que os estoques chineses dizem muito a respeito do que pode acontecer na próxima temporada. A temporada 16-17 tinha a China com 20 milhões e 390 mil toneladas de soja. Ali os números foram invertidos nas colunas verdes, na 17-18, a de junho tinha 20 milhões e 640 mil e a de julho passa para 23.440. Com isso, temos os estoques da China totalmente estabilizados nas duas colunas em vermelho ali, você pode ver em junho e julho, ficando em 19 milhões 190 mil toneladas de soja. O que aconteceu para se importar menos soja? O estoque de passagem da campanha 17-18 eram de 20 milhões de toneladas, sobe para 23 milhões de toneladas. Somado a 900 mil toneladas que a China pode produzir a mais em seu próprio território, temos uma situação de reduzir a necessidade de importação de soja na China. Pelo menos é o que diz esse documento agora, tanto do Departamento de Agricultura norte-americano, quanto também o documento que foi apresentado pelo governo da China um pouco antes. Por enquanto serão os dados que vamos trabalhar, mas como eu disse,
não lembro de ter visto uma redução real nas importações de soja da China, porque a situação lá continua em perfeita ampliação. É o que nós destacamos aqui no Agricultura BR, mostrando que China deve continuar comprando muita soja mesmo, lembrando que os próprios norte-americanos estimam que o Brasil vai vender 75 milhões de toneladas para os chineses. Já que eu falei de Estados Unidos, os Estados Unidos têm alguns números que são extremamente curiosos. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário a respeito do que vem acontecendo no cenário global de vendas, mas antes vamos rever alguns números do Departamento de Agricultura norte-americano para a produção de soja dos Estados Unidos, que foi ampliada. Veja conosco como é que fica a situação. Nós temos aí o segundo maior player do mercado internacional, são os norte-americanos. 17 e 18 é aquela safra mesmo, 119 milhões 520 mil. Em junho, para a safra nova, eram previstos 116 milhões 480 mil toneladas, sobe para 117 milhões e 300 mil toneladas agora em julho. Como eu já disse várias vezes, o clima lá está ajudando demais os norte-americanos, isso faz com que eles tenham uma produção melhor. O que vai cair, e é aquilo que eu falo já há bastante tempo, desde quando começou a ter essa suspeita de conflito comercial, que os Estados Unidos não venderiam 62 milhões de toneladas de soja na campanha 18-19, nunca. E foi realmente agora o que o Departamento de Agricultura norte-americano assumiu no seu relatório de oferta e demanda. Veja conosco como é que nós ficamos em relação a essas expectativas. É o segundo maior player do mercado, é importante, é muito importante, principalmente porque é um desequilíbrio global por conta das ações do governo dos Estados Unidos. Na 17 e 18, 56 milhões e 200 mil toneladas foi permanecido a meta de exportação. Em junho, para a safra nova, 62 milhões 320 mil toneladas. Em julho agora cai 7 milhões, cai para 55 milhões 520 mil toneladas, portanto um forte recuo nas expectativas norte-americanas de vendas de soja. Por aqui, a Agricultura BR agora fala sobre todas essas situações e os impactos no mercado. Observe que eu já falei de Estados Unidos, já falei de China e já falei de Brasil principalmente. Por que eu tinha que chegar até esse momento? Para dizer que a China, por enquanto, no ano de 2018, comprou ou fez a comercialização, negociação de compra de soja norte-americana futura numa casa de 17%. Esse número, 17% da comercialização de soja dos Estados Unidos para a China, representa uma queda histórica extremamente elevada. Sabe por quê? Porque a média dos últimos 10 anos é de 60% de venda de soja futura norte-americana para os chineses na Bolsa de Chicago. Portanto, situação realmente é extremamente grave nesse aspecto comercial, porque há um fluxo nesse momento global para a aquisição e comercialização de soja totalmente distinta. Veja conosco como é que está essa situação agora. Olha só, 2018, 17% de compras de soja antecipada dos chineses junto aos Estados Unidos. Média dos últimos 10 anos é de 60%. São 43 pontos percentuais acima a média mantém. Portanto, 2018 pode-se dizer que praticamente não há venda de soja norte-americana para chineses. E o que vem acontecendo com o mercado? O primeiro impacto é que há um descolamento de preços. A soja, que deveria estar em $10, ou com um valor muito próximo disso, despenca, vai para 8,50 nas posições futuras negociadas na Bolsa de Chicago. E o que acontece? O prêmio pago pelo bushel, eu estou falando de bushel,
bushel da soja nos portos brasileiros é exatamente de $1,50. Aí é simples a conta. Soma 8,50 com 1,50, chegamos a 10. Veja só como é que está essa comercialização. Portanto, agora você tem aqui parâmetros de mercado internacional da soja de 2018, soja no Brasil com prêmio de $1,50 por bushel. Contratos na Bolsa de Chicago, considerando as últimas 6 semanas, com queda de 17%. O número 17 aparece várias vezes aqui nessa nossa provocação e colocando aqui essa análise a respeito de soja. 17%, chegando a $8,50 por bushel na Bolsa norte-americana. A diferença desse preço, colocando a soja muito abaixo para o padrão norte-americano, provocou uma corrida de outros países que são importadores de soja junto aos Estados Unidos. E eu falo desde o México, que é ali do ladinho, passando por Paquistão, passando até por países europeus, comprando soja norte-americana, porque o preço, meus amigos, é extremamente baixo. E esse preço extremamente baixo, ele mexe com o mercado, não só o mercado de soja, porque tem um outro fluxo global, mas um novo fluxo global também em relação à comercialização de moedas, principalmente por conta do preço da soja. Hoje o Brasil, pode-se afirmar, já tem bastante tempo, é totalmente distinto os valores negociados no Brasil com aqueles do valor de referência da soja na Bolsa de Chicago. E é por falar em Chicago, que eu falo que está com uma média de 8,50, que eu trago agora o mercado ao vivo norte-americano. Pode colocar na tela Chicago, que depois da situação apresentada de preços em relação aos números apresentados pelo relatório de oferta e demanda, até que operou em estabilidade. Posição de julho, ela vai migrar para as demais posições. Então, ela vem ali distanciada das demais, vem a 8,31. Mas o que importa aqui é a posição de agosto agora. Posição de agosto passa a ser a posição de mais curto prazo, vem a $8,20 o bushel, setembro 8,26, e a posição de maior liquidez no mercado é a de novembro, é onde está sendo precificada a safra norte-americana a 8,36. Hoje perde mais 13 centes de dólar, é uma queda de 2% neste momento para a soja na Bolsa norte-americana, portanto pressão negativa é enorme sobre os valores de soja. E os outros países, tirando China, todo mundo está indo comprar soja nos Estados Unidos. E eu falava que isso influencia soja, influencia também dólar. Claro que o dólar está mais alto. O dólar no mercado internacional, por conta das manobras econômicas e também comerciais norte-americanas, fazem com que o dólar fique mais alto. Vamos ver como é que vem a moeda norte-americana agora. Nós temos dólar comercial a 3,85 mais 9. É um valor historicamente elevado para a moeda norte-americana no Brasil. Temos a atuação do Banco Central e o dólar com variação negativa de 0,60%. Esses são os números que nós temos para a moeda norte-americana no Brasil, hoje com queda superior a 0,5%. Nós vamos para o intervalo comercial, aproveite esse momento para entrar em contato com a Agricultura BR, dar a sua opinião, entre em contato através do Facebook, do Twitter, do e-mail e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. E as exportações de suco de laranja na última temporada subiram 29%, principalmente por conta de uma demanda maior por parte dos norte-americanos. Mas quem fala sobre esse assunto e conversa também, traz uma entrevista muito especial aqui no Agricultura BR sobre o tema, é Walter Pulga Júnior, que participa conosco. Pulga, aumentou nessa última temporada as exportações de suco de laranja, a demanda, principalmente nos Estados Unidos, ficou melhor. Qual que é o principal impacto sobre a cadeia produtiva aqui no Brasil? Você tem convidado aí. Boa tarde, Pulga. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, o importante de toda essa movimentação no mercado de suco de laranja é que as exportações renderam 30% mais para as indústrias exportadoras brasileiras. Ou seja, 2 bilhões e 100 milhões de dólares na safra 2017-2018. Eu tenho aqui comigo Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, que é a entidade que representa a indústria processadora e exportadora de suco, que vai explicar o que ocorreu no mercado nesse período. Obrigado por ter vindo, Ibiapaba. Vamos começar explicando, esse faturamento foi uma surpresa para as indústrias do setor?
Bem, primeiro, obrigado pelo espaço, Pulga. Não foi uma surpresa, a gente já vinha acompanhando os dados, eles já vinham com uma média de 30% mês a mês sobre o ano passado. Agora, é bom a gente lembrar que o ano passado as exportações foram muito baixas, então a gente partiu de um patamar muito baixo devido a uma restrição de oferta em função de uma safra muito pequena. A boa notícia é que pela primeira vez, desde a safra 2008-2009, a gente exportou acima de 1.100.000 toneladas. Então, claro que tem aí uma questão que a gente também movimentou um pouco de estoque para os países de destino, mas ainda assim é uma boa notícia. Agora, o que ocorreu nos Estados Unidos, aqueles danos nos pomares americanos, ajudou o Brasil a aumentar a exportação ou não teve relação direta? Teve relação direta. O furacão que passou o ano passado em setembro nos pomares americanos causou um dano muito grande na safra. Eles perderam quase 50% da produção. E, por sorte, no Brasil a gente tinha uma safra muito grande, uma safra de 400 milhões de caixas, uma das maiores dos últimos anos, e que foi suficiente para atender tanto a demanda americana quanto a demanda europeia. Então, se por um lado faltou fruta nos Estados Unidos, a produção aqui no Brasil foi suficiente para suprir essa demanda no mercado americano, o que é importante para que o negócio se mantenha sempre nos mesmos patamares. Os americanos terão muita dificuldade, porque também os pomares estão sofrendo as consequências do greening lá. A produção americana continua muito baixa? Continua muito baixa. A estimativa da próxima safra americana deve sair mais ou menos ali por outubro, mais ou menos setembro, outubro, é onde sai a primeira estimativa da próxima safra. Ninguém sabe ao certo qual que vai ser o tamanho dessa próxima safra, mas todo mundo sabe que os pomares sofreram bastante com o efeito do furacão. Os efeitos pós-furacão, teve pomar que ficou mais de uma semana embaixo da água, né? Regiões ficaram inteiras, uma semana praticamente alagadas por conta das fortes chuvas, e danos físicos de árvores que foram quebradas. Então ninguém sabe o que vai acontecer lá. Pode ser que venha uma produção um pouco maior, pode ser que se mantenham em níveis baixos. Agora, aquela produção americana de 150 milhões de caixas que a gente já viu, isso realmente não volta mais. Agora vamos falar um pouco dos preços pagos ao produtor aqui. O produtor sempre se queixa, a indústria, e eu sei que a Citrus BR não fala sobre preço, custo de laranja. De um modo geral, o custo para a produção de laranja que a indústria processa aumentou? Então, o que a gente pode falar um pouco olhando pelo retrovisor, né? Quando a gente vê essa última safra, ela teve algumas conjunturas que foram interessantes. A gente saiu de estoques muito baixos, como eu falei. Então, a indústria estava precisando de fruta para repor os estoques. Então, mesmo a safra grande, houve uma procura muito grande de laranja, o que beneficiou os produtores que foram bem remunerados. E, por outro lado, também os estoques baixos de suco também foram bons para a indústria, que também viram bons preços praticados no mercado internacional. Então é aquilo que a gente sempre fala, quando os fundamentos estão ajustados, todo mundo ganha. E o que a gente espera é que esses fundamentos se mantenham bem ajustados nesta safra agora, que a gente começou a 18-19 e quem sabe até na 19-20. Está longe ainda para a gente falar, mas a torcida já começa desde agora. Agora vamos falar sobre uma campanha que vocês desenvolvem, a indústria brasileira e empresários na Europa, para aumentar o consumo de suco de laranja. O consumo de suco de laranja caiu em todo o mundo, reduziu muito, competindo com outras bebidas. A campanha avança e os resultados desse trabalho virão muito daqui a algum tempo ou já sentimos algum resultado? A campanha que a gente faz ela é importante. Só para a gente lembrar um pouco, é uma campanha de reposicionamento do suco voltada para um público científico. Então a gente está falando de médicos, nutricionistas, o que eles chamam lá de healthcare professionals, nós profissionais de saúde. E ela tem o objetivo de reposicionar o suco como uma bebida saudável, que é um conceito que ficou um pouco em dúvida nos últimos anos. Neste aspecto, a campanha foi muito bem. Tivemos bons resultados. O que se fala hoje em dia de suco na mídia europeia é muito mais positivo do que se falava em 2016, quando a gente começou. Agora, claro, para reverter consumo é um passo adiante, vai precisar mais investimento, vai precisar outras estratégias diferentes dessas que a gente está tendo agora. Mas importante, o primeiro passo já foi dado, que é a gente falar com um público especializado, explicar o que é suco de laranja, quais os benefícios e por que todo europeu tem que tomar um copinho de suco de laranja todo dia. A campanha demora para apresentar um resultado direto nas nossas exportações.
mas o resultado que vocês esperam, vocês exportadores, e você representa a indústria exportadora, é um resultado que deve aparecer quando? Qual a previsão? A gente não tem essa previsão ainda porque a gente não fechou quais serão os investimentos necessários para dar esse próximo passo. O que é importante, Puga? Hoje, o suco de laranja ele tem um local de defesa. Ninguém fala mal do nosso produto impunemente mundo afora. Então, nós estamos bem colocados para defender o nosso produto, que é o primeiro passo. O próximo passo é ver como é que a gente chega, como é que a gente leva essa informação para toda a população europeia. Inicialmente e aspiracionalmente, o que a gente pretende é fazer com que toda essa informação bacana que a gente conseguiu levantar sobre o suco de laranja, sobre a saudabilidade do produto, chegue para pelo menos 30% da população europeia via redes sociais. Principalmente esse público mais jovem, que é o que menos entende dos benefícios do suco de laranja. Se a gente fizer isso com sucesso, certamente o consumo também vai acompanhar o movimento. E o produtor vai oferir aí vantagens na medida em que aumenta o consumo. Não tenha dúvida. É a velha história da divisão do bolo. Nos últimos anos a gente tem dividido um bolo cada vez menor para uma cadeia cada vez menor. Então o que a gente quer é aumentar esse bolo para dividir para uma cadeia cada vez maior nos próximos anos. Então estamos trabalhando firme nisso. Bom, você acaba de ouvir Ibiapaba Neto. Ibiapaba Neto, Fabiano, é diretor executivo da Citrus BR, a entidade que representa as indústrias processadoras e exportadoras de suco de laranja do Brasil para o mundo. O Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. E essa posição não vai se alterar nos próximos anos não, né, Ibiapaba? É difícil alcançar a produção brasileira, não? Pessoal que capricha, né? Tem uns aí que estão querendo, mas a gente está trabalhando aí para manter a boa representatividade do suco de laranja brasileiro. Fabiano, encerro por aqui essa entrevista. Eu volto com você. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para algumas das áreas que estão aí em processo de colheita do milho de segunda safra. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Em relação à reta final da colheita de milho na região central do Brasil, especialmente em áreas do Mato Grosso do Sul e do estado de Goiás, ainda o cenário é bastante otimista para o andamento da colheita do milho segunda safra. Lá as condições de umidade seguem baixas por conta da falta de chuvas. Os índices de umidade ficam em torno de 10% apenas em grande parte da região. Agora, para os próximos dias, mais uma semana de tempo firme, sem instabilidades atuando no Mato Grosso do Sul e no estado de Goiás. Até o dia 18 de julho, o tempo firme vai seguir predominando e as temperaturas vão seguir bastante elevadas. Essa condição de tempo seco e também calor acabam garantindo condições baixas de umidade do ar. E esse cenário ainda mantém o solo com pouca umidade. A partir da próxima semana, entre os dias 19 e 23 de julho, tempo firme também vai seguir predominando na maior parte do centro-oeste, especialmente em áreas do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Até pode voltar a chover em áreas do extremo sul do estado sul-mato-grossense, por conta das instabilidades que avançam da região sul, mas vai ser aquela pancada de forma bem fraca e isolada, que não atrapalha o andamento das atividades no campo. E até pelo menos o final do mês de julho, dia 28, não tem previsão de chuva em áreas produtoras de milho segunda safra, tanto de Goiás como também no estado do Mato Grosso do Sul. Então, no decorrer deste mês de julho, tendência de cenários ainda muito otimistas para os produtores de milho segunda safra da região centro-oeste, porque não tem previsão de chuva retornando e, com isso, os produtores podem dar andamento às atividades de colheita do milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá certo, Juliana Rezende, previsão do tempo importante, o pessoal está no campo, está trabalhando, mas em resumo, o tempo vem firme, tem facilitado as atividades, principalmente no centro-sul do país, que é onde se cultiva a segunda safra. E daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos trazer em destaque grandes eventos. Você está acompanhando grandes eventos aqui no SBA, como o Leilo Sul Agronegócio. Daqui a pouco o Daniel de Paula vai estar conosco. Semana que vem tem mais evento, tem Quarto de Milha, tem Manga Larga, tem Campo Grande Expo. Olha, tem muita coisa boa aqui pelo Canal do Boi, pelo SBA. Por falar em SBA, você quer saber da nossa agenda de bons negócios? É simples, olha, é só você acessar. Coloca aí na tela, sba1.com. Se eu quero saber quais são os leilões, quais são os eventos, quais são as características dos animais que vão ser colocados à disposição nos nossos eventos aqui, é simples. Acesse o sba1.com.
Se você quer saber agora, como a questão do clima, está colhendo milho, quer saber se pode ter uma invernada, pode ter uma queda de temperatura, olha, geada, por exemplo, atrapalha tudo, estraga as coisas, olha, acesse o sba1.com. Você quer análise de mercado, análise do mercado agrícola principalmente, acesse o sba1.com. Ali você tem todas as informações. Nosso compromisso é com o produtor rural brasileiro. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. E por aqui o Agricultura BR destaca as exportações brasileiras de café. E de acordo com o Conselho de Exportadores de Café, o Secafé, a queda na última campanha foi de 8,5% para 26.830.000 sacas, diante de uma resposta e uma disposição menor do produto no Brasil. É o que nós vamos ver agora no gráfico, os embarques brasileiros, tanto total quanto também dividido aqui pelo café arábica e robusta. Observe que nós temos aqui um total de café verde exportado em 26.830.000 sacas, uma queda de 8,5%. O volume de arábica exportado foi de 26.160.000 sacas, absolutamente maior, mas com uma queda de 10% frente à safra anterior. Já o robusta teve uma forte elevação. A elevação para o robusta é de 140,9%, chegando a 670.840 sacas exportadas. Falando aí do café solúvel, teve embarques também de 3.440.000 sacas, café solúvel, aí falando do café que é já industrializado, queda de 7,6%, e aí o total geral, somando café verde com o café solúvel ou industrializado, temos um total embarcado pelas trades que operam com café no Brasil em 30.300.000 sacas de café, queda de 8,4% de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café. E sobre este assunto que eu converso agora com o Eduardo Heron, ele que é diretor técnico do Secafé, e fala um pouco a respeito dos números do levantamento aí da organização do Secafé. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Qual que é a avaliação das exportações na última safra? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. É uma satisfação poder falar aqui do fechamento dos números de junho e do encerramento do ano safra, que na nossa avaliação, considerando aí os desafios que o Brasil teve nos últimos anos, nós consideramos que o resultado de alguma maneira foi positivo. O mês de junho, nós encerramos a exportação com 2,4 milhões de sacas, foi 12% superior a junho do ano passado, e demonstra claramente a entrada já da nova safra do Conilon no mercado, que teve como resultado, para o mês de junho, 281.000 sacas. Foi o melhor resultado do Conilon desde novembro de 2015. E nós estamos bem otimistas com essa entrada do Conilon, porque mostra que nós temos aí o estado do Espírito Santo que vem recuperando a sua safra, e podemos aí atender a demanda do Conilon no mercado mundial e também no mercado interno. E a nossa expectativa é que esses volumes de Conilon venham aí aumentar ainda mais a sua participação. Nós também tivemos o encerramento do ano safra. Como eu falei, o Brasil vem nos últimos anos passando por alguns desafios, estoques baixos, vem aí também com a menor oferta de café, por causa dos fatores climáticos, e nós encerramos o ano safra, que vai de julho de 2017 a junho de 2018, com volume de 30,3 milhões de sacas. É um valor menor, 8,4% menor em relação ao mesmo período do ano anterior, mas, como eu falei, o que a gente entende que, apesar do resultado ter sido não tão positivo se comparar aos últimos 5 anos, mas nós entendemos que, de alguma maneira, temos aí à frente uma expectativa muito boa de uma oferta maior, e principalmente o Brasil aumentando, recuperando a sua participação no mercado mundial de café. Então, o resultado de 30,3 milhões de sacas nós consideramos uma exportação razoável, e acreditamos que nos próximos meses e próximo ano safra, nós aí vamos aí voltar aos patamares de 33 a 34 milhões de sacas.
essa expectativa do Secafé e principalmente porque o Conilon volta aí aos seus patamares de normalidade. O mercado de café vem aí, nós estamos acompanhando os preços, vem tendo uma série de volatilidades, especulações de fundos, e o que nós entendemos é que principalmente aquela expectativa do que é realmente a safra brasileira de café. Isso certamente para o agronegócio café não é muito bom, porque essa volatilidade ela prejudica, mas eu acredito que a partir agora de julho, quando começa efetivamente a entrada dessa nova safra no comércio mundial, eu acredito que os mercados vão se normalizar, pelo menos até a próxima safra, né? As próximas estimativas da próxima safra. E, de alguma maneira, o mercado mundial está bem abastecido. Não somente o Brasil está ofertando maior disponibilidade de café, mas também nós temos aí o Vietnã, nós temos Honduras, nós temos Colômbia. Então, de alguma maneira, o mercado tende aí a se ajustar a essa realidade aí com a expectativa da safra recorde do Brasil. Tá certo, Heron, obrigado pela participação. Conversei agora com Eduardo Heron Santos, ele que é diretor técnico do Secafé, falando um pouco dos números das estimativas que foram apresentadas, do como fechou as exportações na última temporada e as expectativas para a safra nova. E chegou a hora da sua participação no Agricultura BR. Eu estou falando do Agricultura BR Responde. Participação é com produtores de café. Vamos saber quem que está participando conosco nesta sexta-feira. Nós temos a participação de Ângela Maria, de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Veja só, tenho lavoura de café e gostaria de saber a previsão do tempo para a minha região. Está aí, Ângela Maria, obrigado pela sua participação. Quem vai responder a sua pergunta aqui no Agricultura BR é Juliana Rezende. Respondendo a dúvida para o telespectador da região de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, que é produtor de café e quer saber como que fica o tempo para a região dele agora ao longo das próximas semanas. Olha, na região de Nova Bandeirantes, as chuvas estão muito escassas. Os últimos episódios de chuva, de forma significativa, principalmente para a agricultura, aconteceu em meados do mês de maio. Desde então, as chuvas ficaram muito escassas e é o tempo firme que vem predominando na região de Nova Bandeirantes. Agora, em relação às condições de umidade do solo, seguem baixas justamente por conta desse período de tempo bastante seco e com temperaturas mais elevadas também. Para os próximos dias, não tem previsão de chuva em todo o Mato Grosso, assim como na região de Nova Bandeirantes, na faixa mais ao norte do estado. Agora, por conta da atuação da massa de ar mais seco que inibe a formação e a passagem de novas áreas de instabilidades, e é por isso que esse tempo mais firme vai seguir predominando na região. E a temperatura vai seguir alta, máximas de 35, 36 graus até pelo menos o dia 18 de julho. A partir do dia 19, pouca mudança no tempo no estado do Mato Grosso e na região de Nova Bandeirantes. As temperaturas vão seguir ainda mais elevadas, em torno de 34, 35 graus até o dia 23 de julho. E até o final do mês de julho não tem previsão de chuva em todo o estado do Mato Grosso. Então, na região de Nova Bandeirantes, para os próximos períodos, expectativa de tempo bastante seco e quente. Em relação às áreas produtoras de café na região, a tendência é de um cenário otimista, por conta de atualmente os produtores ainda estarem em fase de colheita e até de secagem dos grãos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá certo, Juliana Rezende. Obrigado, Ângela Maria, por conta da sua participação. O pessoal produzindo café lá no Mato Grosso é uma maravilha. Porque você sabe, né? Aqui é o canal do café, é o canal da soja, canal do milho, é o canal de quem produz, é o canal do boi que está sempre com você. E é por isso que o canal do boi traz os grandes eventos, aqueles que mexem, que trazem resultados para o seu negócio. E é o que nós vamos falar agora. Vamos falar disso, falar de negócios, falar de grandes feiras, porque eu vou conversar agora com
Daniel de Paula, ele que está com Leilosul Agronegócios em Bataguaçu, interior de Mato Grosso do Sul. Daniel, acho que é isso mesmo, né? Você está vendo, você estava acompanhando a programação, o pessoal falando de milho em vários estados, de café lá no Mato Grosso, falando da criação de gado. Aqui é o canal de quem produz, é o canal do boi, sempre com informações e tecnologias para o produtor. Quais são as atrações aí de Bataguaçu? Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Fabiano. Bom dia ou boa tarde já a você, né? Eu já almocei também, né? Então, boa tarde. Mas a verdade é que aqui nós estamos vivendo o penúltimo dia da 8ª edição do Leilosul Agronegócios, aqui em Bataguaçu. Hoje já faz um dia um pouco mais quente do que foi a semana toda aqui, né? Nós estamos desde segunda-feira no ar, aqui ao vivo, mostrando essa que se tornou uma exposição agropecuária aqui para essa região, que é extremamente produtiva e muito tecnificada. A gente tem uma força muito grande da pecuária de corte aqui nessa região. Porém, o que a gente tem também aqui é o sentido de integração lavoura-pecuária. São muitas as propriedades aqui que fazem com muita excelência o consórcio de lavouras, né, com pastos, misturando produção, ganhando de todos os lados. Muitas delas já integraram inclusive a floresta, fazendo esse tricross de produção dentro da propriedade. E isso tudo é discutido aqui, olha, quando vem genética de fora com toda essa qualidade que a gente está vendo aí, por exemplo, no Canchim, que foi vendido quarta-feira, do Nelore, que foi vendido ontem com o Nelore Hora, os bezerros de corte, os de cruzamento industrial que você viu aí, né? A gente tem uma valorização muito grande de todos os produtos que são oriundos dessa genética, dessa organização toda que você está vendo aí numa feira que é totalmente indoor. Eu, por exemplo, estou coberto aqui, estou protegido desse solão que está carcomendo todo mundo que está passando ali na rodovia BR-267, porque aqui essa tenda gigante montada pela Leilosul nos abriga, nos protege, nos dá o conforto necessário para podermos desfrutar desse ambiente delicioso aqui. E hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa aqui em Bataguaçu, porque nós não temos leilão. Ontem nós tivemos liquidez total no leilão da hora. Os touros e os bezerros de corte foram muito bem negociados. E a gente tem hoje a festa tradicional da queima do alho. Inclusive, todo mundo que trabalha uma barbaridade merece, né? Um pedacinho de festa. E olha aí, a queima do alho do mestre Buguela vai acontecer hoje à noite. E todo mundo que trabalha uma barbaridade, produz e pensa muito em mercado e em cliente, tá chegando um deles aqui agora comigo, que aliás tem um baita compromisso com a gente no dia 3 de agosto. Você de todo o Brasil não pode perder a genética da Fazenda Segredo à sua disposição, mas hoje é dia disso aí. Ele chegou para queima do alho, porque daqui a pouquinho o mestre Buguela vai armar o fogareiro dele ali e o trem começa a cheirar. E o Zé Eduardo veio aqui da Fazenda Segredo, estava aqui pertinho, a gente tem uma reunião daqui a pouco, vai ter... Bom, as coisas acontecem todos os dias, mas uma festinha é sempre bom, ainda mais numa sexta-feira dessa que não tem leilão. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Daniel, como vai? Tudo jóia? É sim, mas essa queima do alho do Buguela é famosa, então a gente não pode perder não. Uma bela oportunidade aí para quem está em volta chegar e acompanhar. Aí o pessoal fala assim, pô, Daniel, mas você só fala de comida, que nada. Eu estava lá, no dia que o Brasil tomou a piaba da Bélgica, esses caras tiveram o desafio de fazer o 10º dia de campo deles na Fazenda Segredo, aqui pertinho, e todo mundo foi para lá, mais de 200 pessoas foram para a Fazenda. Você vai ver esse material logo logo na nossa programação. E lá nós também degustamos uma novilha Nelore da Segredo, que o Marcelo Bolinha, que é o papa dos cortes especiais de carne aqui no Brasil, o gaúcho manja demais. E ele destrinchou uma novilha ali para que depois pudéssemos nos fartar dela durante o almoço, depois das palestras, depois da apresentação do gado, inclusive que vai à venda no dia 3. E você tem dois personagens aqui que são hoje manchete da sua seleção, que eu não sei se, bom, todas as características são importantes que vocês selecionam para todas elas, mas acho que talvez se pudesse destacar uma manchete da Segredo, que a gente vai mostrar no material daqui a pouco. Precocidade. Como é novo o seu gado, como vocês renovam com facilidade. Por quê? Porque o mercado absorve muito, Zé? Com certeza, Daniel, que a turma tem buscado, os pecuaristas que investem em tecnologia e estão buscando melhorias no seu rebanho, eles estão buscando precocidade. Precocidade tanto sexual das fêmeas, para que elas emprenhem cada vez mais cedo e produzam um bezerro mais cedo, e precocidade de acabamento nos machos, para chegar lá no frigorífico e ter uma boa cobertura de gordura. Seus touros entregam isso faz tempo já, né? Sim, a gente vem trabalhando isso há 18 anos com um programa de melhoramento genético focado em precocidade. A gente esteve junto lá com o Marcelo Almeida, da Companhia de Melhoramento, que é o programa que rege, né, e que chancela os touros e os animais todos da Fazenda Segredo, com o CEIP, né, que é o Certificado de Especial de Identificação e Produção, concedido a apenas 26,5% do rebanho
administrado pela CIA, passa e chega a 1 milhão de cabeças, então imagina o que é importante isso, e dentre esses, muitos da Fazenda Segredo que ela vai distribuir, eu repito, o leilão da Companhia de Melhoramento, 4ª edição, vai acontecer aqui mesmo em Bataguaçu no dia 3 de agosto, é uma sexta-feira, à tarde, junto com a Unipetro Pecuária e também com a Fazenda Monte Alegre do seu Humberto Junqueira. Humberto Junqueira, estava lá no dia de campo, inclusive, com a gente. Você vai ver esse material, agora que nós estamos acabando de concluir esse material, porque nós viemos essa semana na correria, mas você vai se preparando aí, porque nós vamos mostrar em detalhes isso que a Fazenda Segredo produz lá, que é realmente de tirar o chapéu. E nós, para nossa sorte, essa transmissão esse ano é nossa vez e vamos mostrar em detalhes essa prestação de serviços que a Fazenda Segredo tem. Era isso para a gente por um momento. Agora nós vamos nos preparar para leiloar a nossa alma para a queima do alho do mestre Buguelo. Nós temos esse direito, tá certo? Afinal de contas, você não almoçou ainda, morra de inveja. Fique imaginando o que é um carreteiro delicioso e um feijãozão daqueles gostoso, gordo, uma barbaridade. Vai botar 2 ou 3 arrobas nessa carcaça que tá falando com vocês, se despedindo e desejando uma ótima tarde de sexta-feira para você, Fabiano. Muito bem, senhor Daniel. Olha, você não se admire se eu aparecer por aí, viu? Você pode deixar o Marcos Soriano meio avisado, porque realmente hoje é um dia, aliás, como toda a Leilosul Agronegócio, mas hoje é bem interessante, porque é o dia de encontrar os amigos, de conversar um pouco e, claro, fazer isso que o Daniel disse agora, se deliciar com aquilo que será apresentado. Daniel, um grande abraço, bom trabalho para você aí por aí e fica esperando, vai que eu apareço. Olha só, a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco nós vamos voltar para trazer as últimas informações, os últimos destaques dessa edição e falar também de um programa muito especial nesta segunda-feira aqui da Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A Agricultura BR traz informações agora para as culturas de inverno. Vamos falar um pouco sobre trigo. Evidentemente que o sul do país concentra a maior parte da produção de trigo do Brasil. E a produção de trigo no Brasil, você sabe, não é autossuficiente para o nosso consumo. Para a temporada, a expectativa, e que tem sido confirmado nos levantamentos da Conab, é de uma redução para o estado do Rio Grande do Sul, tendo o Paraná quase que uma manutenção de suas áreas. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para essas áreas produtoras com a Juliana Rezende. Em relação às culturas de inverno da maior parte do sul do país, o cenário é otimista ao longo das próximas semanas. Agora, as condições de umidade do solo seguem altas, especialmente entre áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, esse índice de umidade é um pouco mais baixo, mas ainda não traz preocupação para os produtores, especialmente das culturas de inverno da região sul. Para os próximos dias já volta a chover na região. A partir desta segunda-feira, as chuvas retornam para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina por conta do avanço de novas áreas de instabilidades. No estado gaúcho, essa chuva é forte, especialmente nas áreas mais ao sul e até o leste do Rio Grande do Sul. Os acumulados ficam em torno de 30 a 50 milímetros e para um curto período de tempo é uma chuva bem intensa e volumosa. Essa chuva então consegue alcançar áreas mais ao sul de Santa Catarina, mas grande parte do estado catarinense e até do Paraná ainda vão ter períodos de tempo firme ao longo desta próxima semana. As temperaturas agora já ficam bem mais elevadas do que nos últimos dias, onde aconteceu até geada nas áreas mais ao sul. Agora a massa de ar polar perde força e entre os dias 14 e 18 de julho, as temperaturas mínimas não devem baixar mais do que 8 graus nas áreas mais altas da região sul. E a partir da semana seguinte, mais chuva ainda. As áreas de instabilidades entre os dias 19 e 23 de julho se espalham por grande parte da região sul. Ainda as áreas do estado gaúcho recebem as pancadas de chuva mais forte, principalmente os municípios que fazem fronteira com o Uruguai. Nessas áreas, a chuva vai seguir intensa e duradoura. Os acumulados seguem elevados, em torno de 50 milímetros, nas áreas mais ao sul do estado gaúcho. Agora a chuva alcança o Paraná, mas principalmente as áreas mais ao sul do estado, porque no norte paranaense, mais uma semana de tempo aberto e com predomínio de sol. Esse cenário acaba diminuindo um pouquinho mais as condições de umidade do solo no estado do Paraná. Agora, as temperaturas mínimas pela manhã ainda seguem em torno de 8 a 9 graus na maior parte da região sul, entre os dias 19 e 23 de julho.
Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva retornando para a região sul. Por conta desse cenário, a expectativa ainda é de situação bastante otimista para as culturas de inverno, porque com as chuvas retornando, a tendência é de manter o solo com boas condições de umidade, garantindo também um bom crescimento para as culturas de inverno, especialmente do Rio Grande do Sul, que é o estado que vem representando maiores índices de umidade no solo. Agora, essas chuvas ganhando um pouco mais de intensidade no estado gaúcho podem ainda atrapalhar principalmente essa fase final do plantio do trigo no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Continuamos falando sobre a Argentina e sobre trigo aqui no Agricultura BR. Por quê? Porque a Bolsa de Comércio de Rosário trouxe números importantes. Lembrando que Brasil não é autossuficiente, você tem essa produção forte no Paraná, principalmente o Rio Grande do Sul, que tem uma redução, mas de qualquer maneira importa muito trigo e da Argentina é o principal fornecedor. E por lá houve uma ampliação nas áreas de cultivo desse cereal e a expectativa é ter uma colheita até 2 milhões de toneladas superior à safra passada, chegando a 20 milhões de toneladas na Argentina. Números da Bolsa de Comércio de Rosário é o que você confere por aqui, veja comigo. Dados para a Argentina, estimativa de 20 milhões de toneladas, alta aqui em relação à safra passada, área de 6 milhões 180 mil hectares para os argentinos, de acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário. Lembrando que os argentinos têm alguns órgãos bem interessantes, a Bolsa de Comércio de Rosário, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires é a mais utilizada aqui no Agricultura BR, entre outros organismos que fornecem informações sobre a agricultura daquele país. E daqui a pouco a Agricultura BR traz para você as últimas informações, destaques dessa edição. E vou falar um pouco do programa de segunda-feira, porque na segunda-feira o Agricultura BR recebe algumas das principais autoridades do agronegócio brasileiro. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos ver como é que vem caminhando a soja na Bolsa de Chicago. Continuamos de olho por lá, porque, claro, que é importante ainda, mesmo estando com valores descolados aqui no Brasil. Acompanhe conosco como é que vem soja na Bolsa Norte-Americana, mercado ao vivo. Você tem aqui a posição de julho, que está deixando de existir, a 8,31 ainda. Posição de agosto, 8 dólares 20 centes o bushel. Setembro, 8,25. Novembro, 8 dólares 35 centes o bushel. Nada muda, 13 centes de dólar de queda nas posições de mais curto prazo, é o que nós temos neste momento. Quem vinha caindo também aqui no Brasil era o dólar comercial, que caía com a atuação do Banco Central Brasileiro. A autoridade monetária vem atuando para tentar segurar o dólar. Veja conosco como é que vem os negócios. Nós temos dólar comercial neste momento a R$ 3,86 mais 6, subiu um pouquinho referente comparado com a abertura do programa, agora vem com queda de 0,45%. E na próxima segunda-feira, o Agricultura BR traz um programa muito especial para você, ao vivo, direto da Campo Grande Expo, que vai abrir na segunda-feira. O Sistema Brasileiro do Agronegócio é muito parceiro e nós vamos receber, na edição 2, edição do meio-dia do Agricultura BR, algumas das principais autoridades do agronegócio brasileiro. Comigo, durante o próximo programa, na segunda-feira, estará Francisco Maturro, ele que é vice-presidente da ABAG e presidente da AgriShow, o Marcelo Vieira, presidente da Sociedade Rural Brasileira, o professor José Luiz Tejon, grande especialista no agronegócio nacional, e o Rogério Rizardi, ele que é um dos diretores da Show Rural Copavel, participam da edição do Agricultura BR, que vai falar sobre tendências do agronegócio, sobre algumas das ameaças, como esse tabelamento de frete que deve ser sancionado a qualquer momento, entre outros assuntos que você confere na edição de segunda-feira, a partir de meio-dia, especial, direto da Campo Grande Expo, no espaço Terra Nova Eventos. E com essas informações, o Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.